Boa tarde, sexto ano. Continuando nossa matéria de frações, que a gente já fez o vídeo, já fizemos exercícios. Agora vamos ver como é que a gente faz para passar da forma mista de frações impróprias. Então eu tenho uma fração imprópria e eu quero escrever essa fração numa forma mista. O que é essa forma mista? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo. As frações impróprias que não são aparentes, então presta atenção. Definição lá de frações impróprias. Toda fração aparente é imprópria, mas nem toda fração imprópria é aparente. Então, aquelas que são aparentes são aquelas que o resultado dá um inteiro. 10 meios é imprópria, mas 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, ela é uma fração aparente. O resultado da divisão do numerador pelo denominador de uma fração aparente é um número natural. Então, eu quero aquelas que não são. Então, vamos lá. As frações impróprias que não são aparentes podem ser transformadas para a forma mista. Então, vamos ver comigo. Eu peguei essa fração, 7 terços. 7 terços é uma fração imprópria? É sim, professora, porque nós vimos que quando o numerador é maior, vai dar maior do que o inteiro, ela é uma fração imprópria. Então, como é que eu posso representar isso aqui no desenho? Eu quero representar essa fração, 7 terços, em forma de desenho. Então, como eu falei para vocês, quem diz a quantidade de partes que eu vou dividir o meu desenho é o denominador. Então, eu vou pegar um desenho e vou dividir em 3 partes iguais. A fração é divisão em partes iguais. Então, eu peguei esse retângulo aqui e dividi em 3. Mas eu tenho que pegar 7 partes. Então, um desenho só não vai para eu pegar 7 partes aqui, se ele está dividido em 3 partes. Então, eu peguei as 3 partes e vi que eu preciso de um outro desenho igual a esse, dividido na mesma quantidade de partes, para continuar pegando o que eu preciso. Então, aqui eu já tinha 3, fiz 4, 5, 6. Professor, ainda não deu, eu tenho que pegar 7 partes. Então, eu vou pegar um outro desenho, igual aos de cima, dividido na mesma quantidade de partes, e vou pegar o que falta. Se eu já tinha pego 6 partes, peguei mais uma parte. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Está aqui representado. 7 partes de uma figura dividida em 3 partes. Quando eu divido em 3 e pego 3, eu tenho 3 terços da fração. Ou seja, o inteiro. Toda vez que o numerador for igual ao denominador, representa um inteiro. Então, aqui eu tenho um inteiro. Aqui também eu tenho dividir em 3, peguei as 3, peguei mais um inteiro. E desse aqui, eu dividi em 3, peguei uma parte só. Então, eu peguei uma parte de 3 partes. Uma de 3. Vamos juntar isso tudo aqui para ver o que acontece. Um inteiro, 3 terços. 3 terços. Eu vou juntar com 3 terços daqui. E eu vou juntar com 1 terço daqui. 3 mais 3, 6, mais 1, 7 terços. Aqui a minha fração está representada aqui. Mas como é que eu vou representar isso aqui em forma de número misto? 3 terços mais 3 terços, 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros. 2 inteiros. E sobrou o quê? Sobrou uma fração. Que fração é essa que sobrou? 1 terço. Então, 2 inteiros e 1 terço. A forma mista é sempre assim. O inteiro na frente e depois a parte fracionária. Eu leio 2 inteiros e 1 terço. Então, 7 terços representaram na forma mista. Eu encontrei 2 inteiros mais 1 terço. Então, essa é a minha forma mista. Tá, gente? Então, 7 terços, 2 inteiros mais 1 terço. Eu representei, mostrei para vocês aqui como é que eu cheguei nesses 2 inteiros. Porque eu tive que pintar os dois e nem assim deu o suficiente. Eu tive que pintar mais uma parte do outro. Então, 2 inteiros mais 1 terço. Bom, agora vamos para o segundo exemplo. Eu vou representar essa mesma fração, só que ao invés do desenho, eu vou representar na plantilha, que é muito mais rápido. Só que a apostila tem exercício que eles pedem que quer que vocês representem com desenho. Então, vocês vão ter que fazer daquele jeitinho lá.
E aqui é a forma prática. Então, eu tenho 7 dividido para 3. Vem para conta. 7 dividido para 3. Quanto dá 7 dividido para 3? 2. 2 vezes 3, 6. E sobra 1. Então, quantos inteiros eu encontrei? 2 inteiros. 2 inteiros. E sobrou o que para mim? Sobrou uma parte das 3 que eu tinha dividido. Então, 1/3. 2 inteiros que fica na frente. E a fração que vai botar aqui qual é? O meu resto com o meu denominador, que é sempre 3. O meu denominador não vai mudar. Então, 7 dividido para 3, 2 inteiros. E aqui? Qual a fração que vai ficar aqui na frente? O resto com o denominador que é 3. Então, 1/3. Está dividido. Pronto. Bem mais rápido do que aquele jeito ali. Mas aí depende do que o exercício está pedindo. Se ele pedir apenas transforme a fração em número misto, vocês podem dividir. Pega o inteiro, bota aqui na frente, e na frente a fração, o resto é o numerador e o divisor é o denominador. 1/3. Bom, agora para a gente terminar, nós vamos fazer o inverso. Eu estou dando um número misto para vocês e eu quero transformar esse número misto numa fração imprópria. Então, 2 inteiros divididos em 3, por que eu divido em 3 partes? Porque eu tenho uma fração aqui que o denominador é 3. É o que indica em quantas partes a minha figura foi dividida. Então, eu tenho 2 inteiros de uma figura dividida em 3 partes. Então, dividi em 3, peguei as 3. Dividi em 3, peguei as 3. Só que ainda sobrou o quê? Essa fração aqui, 1/3. 1/3. Então, como é que vai ficar isso aqui? Quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes que foram divididas em 3. 7 de 3, 7 terços. Mas eu tenho uma forma prática também para fazer, se eu quiser. Aqui não está dividido em 3? Quantos inteiros de 3 eu tenho? 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 partes. Mais uma parte que ficou sobrando. 7. 7 terços. Então, ó, multiplico. Deixa eu pegar aqui o primeiro para mostrar. Então, eu vou pegar a minha parte inteira e vou multiplicar pelo denominador. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 terços. Pronto, transformei numa fração imprópria. Então, gente, é o que eu falo para vocês. Vou voltar para falar novamente para que vocês prestem atenção. Quando eu tenho o número misto, eu posso fazer as figurinhas e transformar na fração, mas eu posso fazer direto. Pego o inteiro e multiplico pelo denominador, porque são 2 grupos de 3, 6. Mais, porque eu não peguei tudo, sobrou um grupo aqui, mais um grupo de 3. Então, vão dar 7 de 3. 7 terços. Tá? Então, é isso. Eu tenho a fração imprópria que eu passo para número misto, ou pelo desenho ou pela conta. E eu tenho o número misto que eu passo para a fração imprópria, ou pelo desenho ou pela regra prática que eu já ensinei para vocês. Multiplica e soma, sabendo que o denominador vai ser sempre 3. Tá bom, gente? Então, depois tem exercício, a gente vai treinar, depois vamos fazer outros exercícios. Devagarinho a gente vai entendendo tudo direitinho. Tá bom? Um beijinho para vocês. Tchauzinho.